Olá pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre uma resenha do livro que eu li, que se chama Ascensão e Queda do Terceiro Reich. São 2 volumes, com mais ou menos 1.500 páginas, os 2 livros. No original ele foi escrito num volume só, tá? Mas nessa edição brasileira, da Nova Fronteira, ele foi dividido em 2 partes, sendo a primeira parte, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que é Triunfo e Consolidação, de 1933 a 1939, e a segunda parte ele pega de 1939 a 1945, que é a questão do começo do fim. Ele foi escrito por William Shirer, que era, na época, ele viveu na época, durante a ascensão do Partido Nazista, durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, era correspondente norte-americano em Berlim. Então ele foi testemunha ocular dos eventos que ele narra neste livro histórico. Também teve, depois que a guerra acabou, acesso às demais fontes, vários arquivos que foram apreendidos pelos aliados ao término da guerra. O livro foi lançado então em 1960. Tá? Então é um livro histórico muito relevante para se entender o período no qual o Terceiro Reich se desenvolveu. Vou começar falando então da primeira parte do livro. A primeira parte do livro foi uma leitura um pouco mais demorada e pesada, porque ele trata com bastantes fontes, bastantes detalhes, nomes e lugares, enfim, da ascensão do Partido Nazista, tendo, é claro, a figura de Hitler como seu principal expoente, mas cercado ali por pessoas como Göring, como Himmler, Heydrich, Rudolf Hess e Goebbels, entre outros tantos que faziam parte do seu círculo de as seclas que lhe davam suporte para governar ou para, enfim, fazer crescer o Partido Nazista. O Partido Nazista, então, ele se fundamenta muito na pessoa e na personalidade de Hitler. O partido ele ganha relevância em determinado momento e a sociedade alemã naquele período estava passando por um momento muito difícil na economia, a desvalorização da moeda, havia desemprego, havia depressão, havia uma série de fatores que favoreciam o surgimento de líderes aqui e acolá, havia ameaças do comunismo também na Alemanha, e o Partido Nazista ele se radicalizava cada vez mais, ele batia de frente com essas questões e criticava muito os Tratados de Versalhes da Primeira Guerra Mundial, que levava a Alemanha também a viver na penúria, a pagar enormes bonificações por conta da Primeira Guerra Mundial. Então o Partido Nazista ele vem ao encontro também dessa suposta injustiça que os alemães sentiam na pele por estar vivendo uma situação de miséria. Bom, Hitler chega ao poder do Partido Nazista, ele tenta um golpe de Estado na Alemanha na década de 20, mas infelizmente não deu certo lá para ele naquele momento. Ele vai preso e na prisão, então, ele acaba escrevendo o livro Mein Kampf, que se torna então como que um manual, daquilo que ele esperava para tornar novamente a Alemanha uma grande potência. Ali eu destaco 2 momentos do livro Mein Kampf, eu não li, mas que ele vai trazer isso na leitura aqui do livro do William, ele vai trazer essa questão. São 2 citações. A primeira dela é a questão do espaço vital, o Lance Berau, o espaço vital no qual ele entendia que a Alemanha, para crescer, precisava se expandir para o leste europeu em direção à Rússia. Também tinha a questão judaica, que ele se incomodava muito com o sucesso dos judeus, e depois a gente viu o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial com a chamada a solução final. Bom, nesse primeiro livro aqui também, então, trata da ascensão do Partido Nazista, da formatação desse partido, de como também o Estado, o país, a sociedade alemã, ela acaba por estar assim aceitando e se incorporando dentro da ideologia do nazismo. Evidentemente que houve uma propaganda muito forte por parte de Goebbels, que soube lidar com os anseios da população e fazer com que os nazistas fossem bem acolhidos. Posteriormente houve o chamado incêndio no parlamento alemão, o Reichstag. Ali nunca se soube se foi motivado, se foi proposital ou se foi um crime à parte
dos propósitos nazistas, mas serviu como um elemento que favoreceu então que Hitler chegasse ao poder como ditador e tivesse os plenos poderes para tocar a política da Alemanha. E logo ele se torna então o supremo-chefe tanto política como do setor militar da Alemanha. Nessa fase, até 1939, ele se militariza, ele consegue fazer com que a Alemanha cresça militarmente, ao ponto que em 1939 ele começa então com pequenos passos a anexar partes da Áustria, da Tchecoslováquia, e posteriormente, ali em 1939, então ele invade a Alemanha, dando início assim à Segunda Guerra Mundial. Então essa primeira parte aqui, ela vai trabalhar principalmente a parte da formatação do pensamento do Partido Nazista, do começo do Partido Nazista, até a ascensão de Hitler como líder desse partido, e ele chegando então à chancelaria, depois ele toma o poder por intermédio de conchavos políticos e tudo mais, ele chega a ser o ditador da Alemanha, e ali ele começa a pôr em prática aquilo que ele idealizava que a Alemanha precisava fazer para se tornar uma grande potência na Europa. Então essa é a primeira parte do livro. Dessa primeira parte do livro, eu quero destacar aqui uma leitura para vocês, que fala justamente do espaço vital. A Alemanha, dizia Hitler claramente, deveria expandir-se para o leste, em grande medida à custa da Rússia. No primeiro volume de Minha Luta, Hitler discorreu longamente sobre o problema do espaço vital, também chamado de Lebensraum. Então, essa era a questão que chamava muita atenção de Hitler, do espaço vital. Mais para frente ele tenta fazer isso. No segundo volume, da Ascensão e Queda, a gente vai falar sobre o começo do fim, de 1939 e 1945. Então, onde termina o primeiro volume com a invasão da Polônia, começa esse. Ali na invasão da Polônia, então, foi consumado o início da Segunda Guerra Mundial. Rapidamente, naquilo que se convencionou chamar na Guerra de Blitzing alemã, ele invade rapidamente os Países Baixos, os países nórdicos, Holanda, Bélgica, Noruega, Finlândia, Suécia, enfim. Ele vai invadindo alguns países ali de uma maneira muito rápida. Depois ele invade a França também, de uma maneira inesperada, contornando a linha Maginot. E assim Hitler toma parte total da Europa Ocidental. Então ele invade toda a parte ocidental da Europa e chega até o norte da África, invadindo ali os países do norte da África. Essa foi a maior ascensão, então, do Império Nazista consolidado. Ele não consegue, naquele momento, invadir ainda a Inglaterra, por se tratar de uma ilha. A Inglaterra está isolada do continente, mas recebendo suporte norte-americano. Então Hitler começa a vislumbrar aquilo que eu acabei de ler anteriormente, a questão do espaço vital. Embora ele tenha feito ali um pacto de não agressão com a Rússia, que é tratado no primeiro livro, o Ribbentrop-Molotov, em 1939, ele quebra esse pacto em 1941. Então ele vai para o leste, ele invade a Rússia, ele vai se expandindo de uma maneira muito rápida, também chega nas portas de Moscou. Contudo, ali ele para. Por quê? Porque chega o inverno russo, e tanto quanto Napoleão não teve sucesso nessa empreitada por conta do rigoroso inverno russo, Hitler da mesma maneira. Embora achasse que estivesse preparado para suportar, eles não estavam preparados para a rigorosidade do inverno naquele período do ano. Aconteceu que eles estancam ali perto de Moscou, cerca de 60 a 40 quilômetros, não conseguem ir mais adiante, e enquanto isso Stalin consegue se recompor com suas tropas e começa a empurrar as tropas de Hitler para trás. Há uma batalha feroz em torno de duas cidades russas, a de Leningrado e de Stalingrado. A de Stalingrado se tornou famosa porque era justamente uma cidade que Hitler almejava muito, por estar relacionado ao nome de Stalin. Ali tem um famoso general da Alemanha que se chamava Paulus. Ele é cercado, ele tinha a possibilidade de sair, de retornar com suas tropas, recuar. Hitler não o deixa, pede para que ele fique ali e defenda a cidade a qualquer custo. Não consegue receber mantimentos a tempo, o inverno é muito forte, então Paulo se vê cercado pelos russos a ponto de capitular mais tarde. A Alemanha perde muitos homens nessa guerra, nessa invasão na Rússia.
E nesse mesmo tempo também, no norte da África, os aliados começam a invadir, né, a África e depois o sul da Europa. Hitler fez um pacto de não agressão, que é chamado o eixo, com a Itália, com o Japão. São as três potências do eixo. Durante o livro aqui, o autor ele trabalha muito essa questão do relacionamento entre Hitler e Mussolini, e muitas vezes Hitler trata com bastante afeição o ditador fascista italiano, que embora não tivesse condições de suportar uma guerra daquele porte, ainda assim era bem visto por Hitler naquele momento. Então os aliados começam a invadir mais pelo sul, Hitler sofre baixas no oeste europeu com o avanço da Rússia. Em junho de 1944 ocorre o dia D, no qual os aliados norte-americanos e ingleses principalmente desembarcam nas costas da Normandia e começa ali a libertação da Europa Ocidental. Então Hitler é atacado nas duas frentes. Os generais alemães já falavam que isso seria uma derrota inevitável se caso acontecesse, e é o que estava acontecendo. Frente no oeste, frente no leste, de tal forma que Hitler começou a perder a guerra naquele momento. Os exércitos aliados eles vão cercando, vão espremendo, a Alemanha vai recuando, vão perdendo armas, munições, tanques, fábricas e tudo mais, a ponto que chega em 1945, então, Berlim está sitiada, Hitler está no seu bunker, os seus asseclas, alguns fugiram, outros permaneceram com ele e acabaram se suicidando. Hitler se suicida em abril de 1945, a Alemanha capitula em maio de 1945, mas a Segunda Guerra continua um pouquinho mais para frente, termina em agosto. Bom, esse é um resumo do livro que trata, né, das duas questões. É um baita livro, assim, os dois, né, para você entender a ascensão em queda do Terceiro Reich. O que é importante também salientar aqui, quero abrir uma lacuna. O livro, conforme o título diz, ele vai trabalhar a questão do Terceiro Reich apenas, Terceiro Reich da Alemanha. Então é a história do cenário europeu. Ele não foca muito no cenário asiático, ali na guerra entre Japão e Estados Unidos, justamente porque o foco é outro, o foco é na Europa. Também é importante salientar que, nesse período, Hitler faz com que um dos dois pontos que ele trabalhou lá no Mein Kampf, que era o espaço vital, que ele tentou, mas não teve sucesso, contudo, a questão judaica, ele leva a cabo, e que se torna a solução final, acaba exterminando dos cerca de 12, 13 milhões de judeus que haviam na Europa, 6 milhões acabam sendo mortos nos campos de extermínio. Primeiramente, os judeus já haviam sido maltratados na década de 30 ali, na Alemanha, houve a Noite dos Cristais, então começaram a ter essa propaganda de desumanização do povo judeu, e com a invasão da Polônia isso ficou ainda mais forte, essa segregação, os judeus eram colocados em guetos, depois levados para campos de concentração, os judeus e outras minorias também, e por fim para os campos de extermínio, entre os quais o de Auschwitz é o mais famoso, uma verdadeiro campo de extermínio, de morte, uma fábrica de morte como nunca qual houve na história da humanidade. O livro ele trata aqui, principalmente o segundo livro aqui tem uma parte que ele fala sobre a nova ordem de Hitler. Ali ele aborda a questão do Holocausto judeu. Eu fiquei muito sensibilizado por essa leitura, acabei comprando uns livros também sobre o Holocausto para ler mais tarde. Eu quero ler para você aqui, sobre a nova ordem, na página 478, uma frase bem interessante do autor. Antes dos julgamentos de pós-guerra na Alemanha, acreditava-se geralmente que as matanças em massa eram obra exclusiva de um pequeno número de chefes nazistas da SS. Mas os registros dos tribunais não deixam dúvida quanto à cumplicidade de certo número de homens de negócios alemães. Então, a grande questão é o que a sociedade alemã fez para tentar evitar que o Holocausto ocorresse. Alguns autores disseram assim que a ideia do judeu como não humano ficou tão inseminada, tão forte pela propaganda nazista, que eles realmente não consideravam os judeus como humanos. Outros não tinham conhecimento do que estava acontecendo, mas tinham aqueles que, com um alto grau de intelectualidade, engenheiros, médicos, enfim, profissionais liberais, que apoiavam, que davam suporte para que
os nazistas, que a Alemanha nazista desse continuidade a essa política de extermínio. Houveram resistências, sim, foram poucas, mas uma que chamou a atenção foi do pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, da Igreja Reformada Luterana, entre eles alguns outros líderes também, pastores, enfim, cristãos que procuraram serem contra essa política de extermínio, contra o regime nazista, acabaram sendo presos e mortos antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Também houve um atentado que está retratado no filme Operação Valkyrie, ocorrido na Toca do Lobo, na Prússia, nos bosques da Prússia, onde Hitler estava fazendo uma reunião, explodiu ali uma mala com explosivos, mas Hitler acaba sobrevivendo. O filme Operação Valkyrie traz um pouco dessa história. Claro, todos os conspiradores foram e acabaram sendo mortos. Então, o livro é isso aí, pessoal. Agora, só para terminar assim essa pequena resenha, a Segunda Guerra Mundial ela não termina ali em abril de 1945 com a rendição da Alemanha, mas sim em agosto de 1945, quando são lançadas pela primeira e única vez 2 bombas atômicas sobre uma população civil, a japonesa no caso, sobre Hiroshima e Nagasaki. Então, isso ficou marcado, né, na história da humanidade, por isso que também considero a Segunda Guerra Mundial um marco divisor na história da humanidade como um todo. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Também recomendo para complemento, né, e prelúdio até, para você ler a obra do William Shirer, essa obra aqui, uma biografia de Hitler. Você lê essa aqui primeiro, e você vai ter um ótimo embasamento para ler esses 2 livros, Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Beleza? Obrigado aí, valeu e até a próxima.